Olá a todos vocês, estamos aqui para mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Eu sou a professora Ludmila Dutra, de Geografia, tá, gente? Então, na nossa dica do Contraturno Digital, nós iremos estudar sobre o relevo brasileiro, né, que vai estar dividido ali em partes, tá? Mas especificamente agora nós iremos estudar sobre montanhas. Então, vamos lá para mais uma dica do nosso Contraturno Digital. Então, em relação ao relevo brasileiro, será que existem ou não montanhas no Brasil? Eis a nossa pergunta. Sabemos, né, que o relevo brasileiro ele vai ser subdividido em 4 macrounidades, tá? Agora vamos observar aqui, né, o seguinte mapa aqui de relevo, onde coloca pra gente, onde a gente pode localizar essas 4 macrounidades, tá? E como que elas vão se distribuir pelo território brasileiro? Vamos verificar agora. Então, a partir do mapa, podemos identificar que no Brasil existem áreas com características de montanhas. Mas o que é uma montanha mesmo? Vamos ver agora. Normalmente, nós estudamos que as montanhas, elas são terrenos altos, né? Aqui, como a gente pode verificar em relação ao Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, tá? E esses terrenos altos, eles são fortemente ondulados, tá? Agora, eles podem haver diversas origens, como o quê? Como os dobramentos, como o vulcanismo e até mesmo os blocos falhados e entre outros. E é através dessas outras análises que a gente pode verificar que as montanhas, gente, são formas de relevo, agora de diversas formas, tá? E parece que a partir disso pode haver pouca consistência de definição, de descrição e também aí de análise. Existem algumas formas de definir montanhas e também classificá-las em classe de tamanho, tá? Agora isso em função de quê? De alguns parâmetros. No caso, nós vamos ter a altura, a altitude, que é verificado aí a partir do nível do mar, e também a zona alpina. Além disso, né, nos estudos da geomorfologia brasileira, a área ali que estuda os relevos da geografia, né, existem estudos importantes, tá? Como de quem? De Haroldo de Azevedo, tá? Tendo aí a classificação mais tradicional que foi criada aí na década de 40, tá? Agora, considerando principalmente o nível altimétrico, tá? Agora, tudo isso para o quê? Para determinar aqui um planalto ou uma planície. Mas, além de Haroldo de Azevedo, também teremos quem? Aí a classificação de Aziz Nassib Absabe, gente, que foi criada aí em 1958, no qual vai desprezar o nível altimétrico, ok? Agora, o que ele vai priorizar aí? Os processos geomorfológicos, ou seja, a erosão e a sedimentação, tá? Assim, o professor ele vai acabar considerando o planalto como uma superfície no qual vai predominar o quê? O processo de desgaste, enquanto a planície ela vai ser considerada uma área ali de sedimentação. Mas, além aí dessa classificação, outra mais recente, né, vai ser a de Jurandir Ross, gente. Agora, Jurandir Ross, né, acabou criando aí em 1995 essa classificação, no qual ele se baseou através aí do projeto Radam Brasil, tá? E ele vai verificar que foi feito aí um levantamento, né, no período de 1970 até aí o período de 1985, onde foram tiradas várias fotos aéreas, né, aí da superfície do território brasileiro, tá? Agora, isso veio através do quê? De um sofisticado radar. E Jurandir Ross, gente, também ele acabou utilizando o quê? O processo geomorfológicos, tá? Agora, isso tudo para o quê? Elaborar essa classificação, que ele vai acabar destacando principalmente 3 formas do nosso relevo brasileiro. No caso, nós teremos aí os planaltos, as planícies e também as
depressões, tá? Agora, segundo essa classificação, a gente verifica, né, que Jurandir Rossi vai colocar pra gente que o Planalto vai ser aí uma superfície irregular, né, com uma altitude acima de 300 metros e produto de erosão. Agora, a planície vai ser aí uma área plana, tá? Formada pelo acúmulo recente de sedimentos. E a depressão, que vai ser o quê? Uma superfície entre 100 e 500 metros de altitude, com inclinação suave, mais plana, tá? Normalmente aí relacionado ao planalto e também vai ser formado pelo processo de erosão. Então a gente observa, né, a importância dessas classificações vinda de Haroldo de Azevedo, né, de Aziz Absaber e também a classificação de Jurandir Rossi. Mas, além dessas 3 classificações, tchananã, temos aí uma que chama muito atenção. Essa classificação, gente, de acordo aí com o relevo brasileiro, né, vai vir através do quê? Do Conselho Nacional aí do Meio Ambiente, onde coloca as montanhas como presente no território brasileiro. Então, a resolução da CONAMA, número 303, em relação ao relevo brasileiro, nos coloca ali que montanha, né, vai ser uma elevação do terreno com cota em relação à base ali superior a 300 metros. Portanto, para a CONAMA, o Brasil vai apresentar montanhas, enquanto para outros estudiosos vai apresentar somente o quê? Planaltos, planícies e depressões, tá? Agora, temos que prestar bastante atenção, né, quando a gente estuda em relação ao relevo brasileiro, pois em alguns livros podemos encontrar mapas com montanhas e outros somente com planaltos, planícies e depressões, no caso aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Gente, e assim finalizamos mais uma dica do nosso Contraturno Digital em relação ao relevo brasileiro, montanhas, tá certo? Não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais, @Contraturno Digital, tá bom? E para verificar mais aulas, mais dicas do nosso Contraturno. Até a próxima!